Deus. A paz, igreja, amém? Ô, glórias! Amém, que os crentes estão ligados aí. A paz para todos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui. Essa noite é motivo de alegria, com certeza, porque Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui, na sua casa, recebendo algo especial de Deus. Amém? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 5. Você que está em casa também, fica aí com o hábito de ler a Bíblia, acompanhar o livro de Mateus, no capítulo 5. Nós estamos aí na semana das pregações, das bem-aventuranças, algo que o Senhor tem ministrado em nossos corações, e hoje a palavra sobre os humildes, né? Vamos ler lá? É apenas o versículo 3. Então, o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu estava observando a Jailma aqui na abertura do culto, e ela trouxe uma das coisas que nós vamos falar aqui, porque a bem-aventurança, ela é o quê? É uma característica do cristão, que é o ser feliz. E ela falou uma coisa muito interessante, que alguém perguntou para ela: você é feliz? E vem de encontro muito ao que a palavra vai nos ministrar, porque bem-aventurados, felizes são aqueles cujo coração tem cheio de humildade. Amém? E nós vamos entender mais ou menos, entender bem aqui o que o Senhor quis dizer para nós. E aqui o Senhor estava lá no o famoso Sermão do Monte. E ali Jesus se reuniu com os discípulos, com as multidões, e começou a nos ensinar. E no livro de Mateus você vai ver no capítulo 5 exatamente, que tem uma série de bem-aventuranças, a qual a bispa tem trazido semanalmente para nós. E nesse específico nós vamos falar o quê? Sobre a humildade. Primeiramente eu quero falar com você o seguinte: felizes são os seguidores de Cristo. Amém? Todos aqueles que seguem a Cristo, que acreditam, que têm intimidade com o Filho maravilhoso do nosso Deus, todo aquele que participa das obras que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer. Isso significa bem-aventurado, somos felizes por ter a oportunidade de estar aqui hoje. Então hoje você sinta-se privilegiado, porque o Senhor escolheu você para que estivesse aqui nesta noite, ou você que está aí na sua casa assistindo essa live, mais uma noite, mais uma pregação, o louvor. Então você sinta-se feliz, bem-aventurado, amém? E essa é uma característica que tem que ser predominante na vida do cristão. Porque a bem-aventurança, ela independe do estado emocional que você se encontra. Ela independe se você está aflito, se você está preocupado, são coisas distintas. Então eu posso ter tribulações, eu posso ter aflições, eu posso ter preocupações, mas a alegria, essa é uma característica que tem que prevalecer na minha vida e na sua vida. Não importa a situação por qual você está passando, o que importa é que você tem que lembrar, por Cristo e em Cristo, você tem a felicidade que precisa. Amém? Jesus ensinava aos seus discípulos os segredos para ser feliz e as suas recompensas. Nos ensina que felizes são os humildes, que deles serão o reino dos céus. Ele está próximo. Glória a Deus. O louvor falou, Deus está falando conosco nessa palavra desde o início aqui da abertura. E aí a irmã Renata, junto com a equipe de louvor aqui, cantou o quê? Ele virá num piscar de olhar. E a irmã Renata falou aqui também: você está preparado? Você precisa estar preparado para a volta de Jesus.
E aqui o Senhor fala que, se assim fizermos, herdaremos o quê? O reino dos céus. E eu não sei vocês, mas eu ouvia muito dizer, Jesus está voltando, e na minha cabeça eu falei, meu Deus, voltando de onde? Onde Jesus está? E eu não tinha entendimento da palavra, não conhecia a história, e via as pessoas falando, quando Jesus voltar, o bicho vai pegar. E aquilo me chamava muita atenção, mas eu não entendia. E quando eu comecei a ler um pouquinho da palavra, quando eu comecei a prestar bastante atenção naquilo que era ensinado, eu vi a importância, o quão isso deve ser esperado por nós, a volta de Jesus. O reino dos céus. Então, se você quer, de fato, como foi cantado aqui, estar com Cristo na volta dele, primeiramente você tem que entender as ordenanças do Senhor. E aqui ele nos ordena que bem-aventurados são os humildes. E eu quero trazer a sua reflexão nesta noite, o que seria essa humildade? O que você entende por humildade? Vai pensando aí. O que você considera como, eu posso falar que eu sou humilde. Eu posso falar que eu não sou, tem coisas ainda que eu preciso fazer. Eu quero que você, em nome de Jesus, comece a refletir sobre isso. Jesus estava ali, no famoso Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, felicidade, estado que não está condicionado, como eu já falei, às circunstâncias das nossas dificuldades, lutas, enfim, isso daí foi o que nós conversamos, amém? E nós somos favorecidos por Deus. Favorecidos. Por quê? Porque temos a oportunidade de estar aqui ou não. Você tem o livre-arbítrio. Onde você estaria hoje se não fosse aqui? Será que teria um lugar melhor do que estar na presença do Senhor? Será que agora aí na sua casa você pode falar, poxa, eu podia estar assistindo a novela. Mas Deus nos deu a oportunidade de fazer o quê? O melhor, seguir a Cristo em nome de Jesus. E aprender com a tua palavra, amém? Lá em Mateus 5:10, acho que está aí, se não tiver a gente abre aqui. Está lá. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha o que o Senhor fala aqui conosco, que até quem é perseguido é feliz. E dele será o reino dos céus, ou seja, há recompensas. Há recompensas para você que está sendo perseguido, para você que está sofrendo injustiça, por onde quer que seja, na área profissional, familiar, enfim, tudo aquilo que você tem passado, a sua luta, se você permanecer humilde, como o Senhor nos ordena, haverá recompensa. Amém? Quais são as suas ações humildes diante de Deus? Lembra que eu falei? Reflita se você é humilde. Agora, reflita se as suas ações, elas trazem diante do Senhor um sinal de humildade. É necessário que Cristo cresça e você diminua. Como você se comporta diante de Deus? Nós tínhamos aqui um pregador que era, há muitos anos atrás, né, ele vinha a convite e ele era muito inteligente e conhecia muito bem a palavra, era um estudioso, um teólogo, e um dia a esposa dele falou, daqui a pouco ele está se achando melhor que Deus. É claro que vocês nunca mais viram ele pregar aqui no nosso ministério, depois que a própria esposa falou isso. Por quê? Porque vai chegando um tempo que nós vamos tendo tanto conhecimento daquilo que nós já achamos que dominamos. Já achamos que aquilo ali, isso aí eu faço de olho fechado. E aí nós começamos a ter o quê? A autoconfiança. Irmãos, eu estava ali e assim, vai dando um negócio aqui no coração, vai dando um aperto, você vai gritando misericórdia, Jesus, misericórdia, porque é o temor de estar aqui. O dia que eu achar que eu domino a palavra do Senhor e que pregar para mim é muito fácil, você pode ter certeza que aqui eu não estarei mais. Aquele temor de você vir louvar aqui, você ficar nervosa e você, o coração ficar acelerado, precisa existir sempre. Isso significa que você não é autossuficiente.
Porque muitas vezes pensamos que o quê? Se eu não estiver lá, o negócio não acontece. Né? Se eu não fizer... Às vezes nós mulheres não falamos isso para os filhos. Tudo eu. Se não for eu, não acontece. Né? As mulheres costumam fazer isso porque às vezes as crianças pisam na bola mesmo e a gente tem que falar. Tem que ser nós para fazer. Mas a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a autoconfiança. Porque eu não sou insubstituível. Nós, mães, não somos. Se faltarmos, e se o Senhor achar que nós devemos ir num determinado tempo, vai ter alguém para te substituir. Vai ter alguém para fazer o que você fazia. Talvez não com a mesma intensidade, a mesma assertividade, enfim, mas vai ter alguém que vai fazer. Então, essa autoconfiança não pode existir. Isso é um sinônimo de que algo já está errado, de que não existe ali um reconhecimento de que você precisa de cada vez mais que o Senhor cresça e você diminua. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aleluia. Aos humildes tem graça do Senhor. A graça é um favor que você, não merecemos. Por quê? O Senhor nos dá gratuitamente. E é pela graça e pela misericórdia dele que todos os dias nós temos a oportunidade de pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros e seguir com Jesus ao nosso lado, com Jesus à nossa frente. Se não fosse essa graça, aquela questão de você errar, a pessoa não te perdoa. E Cristo faz totalmente errado. Ou você não perdoa, enfim. Né? Pode ser utilizado esse exemplo das duas maneiras. Mas Cristo faz o quê? De manhã ele acorda, vem filha, vai, para de pecar. Você pediu perdão, vou te perdoar, vem, eu vou te ajudar. Louvado seja Deus por isso. É essa graça que tem nos consumido, que tem nos mantido de pé. Aos humildes, concede a sua graça. Se humilhe na grandiosa presença de Deus. Em tempo oportuno, ele vos exaltará. Amém? Há todo um tempo. Calma, isso vai acontecer. Essa semana eu vou contar aqui já um testemunho. Eu trabalho com metas e trabalhar com vendas é muito difícil. E eu tive uma primeira quinzena muito ruim, resultado não saía. Você trabalha 12, 13 horas, enfim, você tenta estratégia. O negócio não estava vindo. Irmãos, eu comecei a orar, clamar a Deus, chorar, porque é um sentimento muito de impotência. Não é que não confiamos no que Deus pode fazer, é porque sentimos aquela sensação de, poxa, eu sei fazer. Por que não está dando resultado? Por que não sai do jeito que nós programamos? E aquilo começou a me angustiar e eu comecei a clamar e comecei a orar e orando. E aí eu tive, a partir, no último dia, hoje é quinta, na terça-feira eu tive o pior dia da história, um resultado péssimo, o qual aquilo me chateou muito. Mas, lógico, como gestor, nós temos que prestar conta e quando o negócio não vem, a gente toma aqui umas carcadas bem fortes. E eu fiquei muito chateada por isso, pela situação de não alcançar aquilo que a empresa espera de mim, sabendo que eu estou ali fazendo o possível para isso. Ontem eu orei pela manhã, a noite anterior, e ontem nós fizemos um resultado histórico. Ontem Deus honrou de uma maneira que o Senhor falou, você não vai ser humilhada, pode ficar tranquila. E quando foi ontem, nós fizemos o melhor resultado da história da empresa, que tem 5 anos no mercado. E aí eu reconheço que toda a honra, toda a glória é do Senhor. Não foi eu, Kelly, porque eu não sei nada, até porque, se fosse por mim, todos os dias do mês, teria sido maravilhoso, então, né? Já que a gente faz isso há um bom tempo. Mas, irmãos, eu quero dizer aqui, porque tem tudo a ver com esse versículo, nós seremos exaltados no momento certo. Demoraram 15 dias para o negócio andar. E hoje, novamente, nós tivemos um dia maravilhoso também, histórico também. E eu tenho certeza que todos os dias do mês será assim.
porque humildemente eu me rendi ao Senhor. Eu reconheci que eu precisava de Cristo agindo ali, que as minhas estratégias não servem para nada, se não colocarmos Cristo à frente de todas as coisas. Amém? Irmãos, até aqui, o Senhor nos prometeu sermos humildes, graça. Prometeu nos exaltar, como eu acabei de contar esse testemunho. Nos prometeu o reino dos céus. Tudo isso por ser humilde, tá? Aqui, Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Amém? Falando do testemunho. E o pastor Narciso chegou em casa e assim, eu não sei vocês, eu começo a ficar nervosa, aí, por incrível que pareça, eu não consigo comer. Eu não consigo comer. A minha cabeça começa a doer. Eu fico no estado emocional assim, muito pilhada. E o pastor falou, menina, relaxa, calma. Você não confia em Deus? Eu confio, então deixa Deus fazer. E ali eu falei, é verdade, né? A gente tem que ter o equilíbrio de entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E temos que nos controlar. Nós temos que ter esse autocontrole sobre as nossas vidas que muitas vezes não dá. Mas aqui o Senhor fala o quê? Seja como Cristo. Cristo não ficou afobado diante daquela situação em que ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia por todo o processo que ele ia passar, e ele não se desesperou, ele apenas confiou. Então apenas confie, e apenas pegue como exemplo aquilo que o Senhor está nos direcionando. Sejamos como Cristo, amém? Humildes de coração, que a mansidão seja, em nome de Jesus, predominante sobre as nossas vidas, amém? Humildade, qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância, sem prepotência ou soberba. A humildade faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações. Um ensinamento que o Senhor quer compartilhar conosco. Temos limitações. Sabemos que nós podemos ir até determinado ponto, depois não conseguimos mais. E quando você reconhece essa sua limitação e para de querer fazer tudo da sua maneira e tudo do jeito que tem que ser, não, eu sei que eu vou até a página A, mas hoje eu quero ir até a B. E eu vou até a B, eu vou mostrar. Respeite as suas limitações. Respeite a hora de parar, saiba. Então, reconheça que eu sozinho, eu não consigo. Não cantamos aqui também? Sozinho eu não consigo. Você reconhece que sozinho você não consegue? Isso é deixar com que Cristo cresça em você. Amém? Não seja autossuficiente. Por isso que a Bíblia fala que convém que ande dois. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Seja essa pessoa que ajuda o seu próximo nas dificuldades. Eu acho que foi o pastor Cláudio, né? Que falou sobre ajudar o próximo aqui na pregação. Ou foi o bispo, então? Eu não dormi, viu, pastor? Eu prestei atenção. Eu prestei atenção, viu, pastor? O pastor Cláudio, nem ele lembra. Tá vendo como eu estou mais atenta que você? O pastor Cláudio falou aqui, seja a pessoa que ajuda a outra. Que vai ajudar o seu próximo. Seja espiritualmente, seja em qualquer área que a pessoa precise. Será que nós estamos, de fato, ajudando o nosso próximo com o nosso conhecimento? Sabe aquela situação que você está vendo os outros errar e falar, não vou falar nada. Ela é ignorante, ela é brava. Ai, não estou nem aí. Ah, não, já estou cansada de falar. Sabe essa situação que quase ninguém passa? Né? Quase ninguém passa por isso. E você está vendo a pessoa errar, mas você não quer ajudar. E o Senhor fala que falta humildade da tua parte, de dividir aquilo que você sabe com aquele que precisa, que não sabe, ou até que sabe, mas que de repente precisa de você. Então está na hora de você começar a olhar mais para o teu lado. Tem pessoas em casa, tem pessoas aí que estão nos assistindo, que estão precisando de ajuda. E aqui está a tua igreja, aqui está um povo que você pode contar. Aqui tem pessoas que podem ajudar uma a outra. Quantas vezes você precisou de ajuda? Quantas vezes você ajudou?
Só que eu acho que está um pouquinho meio estacionado. Acho que nós estamos muito preocupados com a nossa vida e esquecemos um pouquinho de olhar para os lados e auxiliar aqueles que precisam. Seja instrumento nas mãos de Deus. Nunca duvide daquilo que Deus deu para você. Você tem uma unção que está sobre a tua vida. Não duvide, acredite, faça acontecer. Porque nós temos uma unção que normalmente nós guardamos o quê? Na gaveta, no bolso, ninguém usa. Ninguém usa, ninguém fala. E assim, agora nós estamos então numa época em que nós não podemos abraçar. Antigamente vinha aqui na frente e falava, você sai do seu lugar, vem aqui. E nós abraçávamos e as pessoas choravam. E ali nós trocávamos, saía todo ensopado, cheio de pó na roupa, assim, né? Quem abraçava as meninas, né? E saía toda cheia de lágrimas. E hoje nós não podemos mais. Só que nós não podemos esse contato físico, mas ainda você pode orar e abraçar com os olhos. Você pode orar de longe para aquele que você precisa, aquele que você vê que precisa de você. Estenda suas mãos, olhe mais para o lado, em nome de Jesus. Não se vanglorie dos seus feitos, pois só foi possível porque Deus fez. Nós não podemos nada. Só entendemos que, se não fosse Deus... Pensa aí, irmãos, se não fosse Deus, onde você estaria? Onde você estaria se não fosse Deus? Hã? Hoje é quinta? Hoje teria, então, um sambinha para nós, né? De quinta, de sexta, de segunda, não é não, Fernando? Tinha aí, sei lá, todo dia os badaleiros, acho que todo dia é dia de balada, né? Onde estaríamos se não fosse Deus? E o que eu tenho hoje eu não troco por nada, porque o que eu tenho é completo. Eu tenho a alegria de Cristo, eu posso ter as minhas dificuldades, mas Cristo está comigo. E isso me deixa feliz. Me deixa feliz de saber que hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com a minha família, e eu não queria outro lugar. E se não fosse Cristo, eu estaria em outro lugar. E eu perderia o melhor dessa terra, a volta de Jesus. Eu perderia não estar mais com Cristo, eu perderia a minha salvação. Então hoje pensa, se não fosse Deus. Amém? A soberba é a origem de toda rebelião contra Deus. Lúcifer achava o quê? Sei demais. Não, sou melhor que Deus, quero ser melhor que Deus. Já começou ali a rebelião e a ruína. Isso acontece direto. Quando você se intitula autossuficiente, eu sei tudo, começa a sua ruína. Quando você fala, eu domino todas as coisas, você esquece de reconhecer a grandeza de Deus. E aí precede a ruína. Você quer ser o que não pode ser. Eu tenho que ser o que eu sou. Quem aqui confessa, seja verdadeiro, você que está em casa também, pode escrever aí, comenta na live. Quem confessa que tem um corpo rico dentro de você? Levanta as mãos. Pode levantar as mãos. Isso, as duas. Isso, eu estou vendo. Você que está em casa, isso, levanta as mãos. Pastora Sara, pode levantar as mãos, filha. Pode levantar as mãos que você tem um corpo rico aí, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, que coisa. A gente quer o mais caro sempre. Né? A gente tem 3 coisas lá bonitinhas e a gente escolhe o que é mais caro. Aí nós falamos o quê? Parcela em 10 vezes? Compra em 10 vezes, parcelado. Hã? Quantas vezes aqui a gente não pega e compra roupa de marca e anda por aí e, sei lá, vamos falar, a gente compra roupa de marca e para ir ali na padaria e vai toda vestida. Né? O que é essa coisa? Irmãos, eu tenho um amigo que a gente dá umas viajadas às vezes, e aí ele fala, filha, se você tivesse dinheiro, onde você estava agora? Aí a gente começa a viajar, né? Aí eu estava no spa, estava me recuperando da minha cirurgia. Aí depois eu ia pegar o carro, sabe essas viagens, coisa de louca? Aí o senhor fala, querida, desce, vem cuidar dos seus filhinhos, vem aqui, vem receber o seu salário abençoado todo mês, não tem nada de spa, não tem bolsa cara, não tem nada. O senhor fala, vem, né, Ju? Sai desse corpo. Né, Ju? A gente quer viajar, a gente fala, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer 2 viagens por ano, 2 internacionais, fora as nacionais. Amém? Irmãos,
Deus vai dar em nome de Jesus para que você tenha condições de fazer o seu melhor. Ele vai te dar 2 viagens em nome de Jesus, mas você precisa ser o que você é. Se você tiver condições de fazer as 2 viagens, faça. Faça porque o Senhor vai dar condições. Mas se não tem, se contente aqui com a Praia Grande, com Ubatuba, aqui tudo pertinho, que a gente gasta menos, amém? Mas seja você. Seja você. E vocês sabem, a palavra do Senhor, ela vem sempre direto para as nossas vidas, né? E o Senhor fala, minha filha, sai desse corpo. Olha lá, conta lá, ó, quanto que tem? Tem 1,50. Nossa, queria tanto comer um rodízio japonês, né? R$70. Não, então tá bom, vamos fazer comida. É melhor. Amém? Seja o que você é. Para de querer ser o que você não é. Cristo era filho do Pai, mas esvaziou-se dele mesmo. Obedeceu e não deu carteirada. Esse negócio de, né, sei lá, vamos lá, não sei, aqui acho que não tem ninguém que faz direito, né? Mas sei lá, algumas coisas desnecessárias, assim, Bom, não vou usar exemplos. Vamos falar de parar de dar carteirada. Ah, eu sou pastora do Ministério Mais. Então eu posso todas as coisas, eu posso entrar aqui, eu posso fazer, eu posso acontecer. Sabe aquela coisa assim? Ah, não, eu sou fulana de tal, eu posso todas as coisas. Ponto, você não pode nada. Não importa se você é advogada, juíza, se você é jornalista, se você é professora, não importa. Quem pode todas as coisas é Deus. Humildade para reconhecer. Quer entrar no lugar? Vai lá, seja humilde. Fale, olha, eu preciso entrar aqui. E não eu tenho que entrar aqui porque eu sou isso ou sou aquilo. Humildade, reconheça, em nome de Jesus. Isaías 6,5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Aqui, Isaías reconhece o quê? A grandeza do Senhor. Isaías reconhece o quê? Sou pecador, sou falho. Reconheça isso todos os dias. Reconheça o seu pecado, reconheça a sua falha. Isso alegra o Senhor. Isso é sinal de humildade. Quando você fala, Senhor, eu errei, eu pequei diante de Ti. Eu pequei contra Ti. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, irmãos. Ele reconhece a sua humildade e te socorre. Amém? Isaías 66:2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Aleluia. Olha aqui, para quem Deus vai olhar? Para o humilde. Você quer atrair a atenção de Cristo para a tua vida? Seja humilde. Ele vai olhar para nós. Quer chamar a atenção de Cristo? Está aí o grande segredo. Quem treme a palavra do Senhor? Falar de Deus, ser usado por Deus, é algo que sempre tem que nos trazer um temor muito grande. Eu não gosto de orar, e já aconteceu várias vezes do Senhor falar, fala. Eu falo, não, Senhor, eu não quero falar. Porque eu tenho muito cuidado de falar aquilo que o Senhor ministra. Porque se a pessoa não estiver espiritualmente ligada, ela não vai entender nada. E ainda vai fazer o quê? Isso aí não é de nada. Essa daí, conversa. Então, a gente tem que ter temor de falar as coisas de Deus. E não sair apontando, eis que eu te digo, eis que não sei o quê. Porque o Senhor mostra todas as coisas. Ele mostra. O Senhor nos usa de uma maneira tão linda. E se formos humildes e reconhecer que nada somos e sim é o Senhor, Ele prepara todas as coisas. Ele fala da maneira dEle, Ele fala através do louvor, através da palavra. Você não precisa dar carteirada. Você não precisa provar nada para ninguém, o Senhor faz tudo pelas mãos dEle. Aleluias. Hoje, habitualmente, nós vemos muitas situações por aí em que não há um reconhecimento das suas falhas. Você vê grandes pessoas dentro de casa, casamentos, enfim, que está acontecendo algo e a pessoa não consegue reconhecer. E Isaías aqui, ele reconhece.
Então está na hora da gente começar a nos prostrar diante de Cristo. E até também, fica aqui uma dica. Pergunta para Deus. Eu não sei mais do quanto eu pequei, o quanto eu vou pedir perdão do quê? Pergunta, Senhor, já me perdoa pelo aquilo que eu nem lembro mais que fiz, mas eu fiz. Esvazia o seu coração. Esvazia o seu coração. Deixa o Senhor te moldar nessa noite. Deixa Ele fazer o que Ele tem nos ensinado através das bem-aventuranças, porque nós seremos o quê? Eternamente felizes. Amém? Lá em 2 Crônicas 7:14, pode pular, isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluias, glória a Deus. Precisamos clamar mais, precisamos nos humilhar. Olha aqui o que o Senhor nos promete. O que Ele fala? Se você clamar, eu vou te ouvir, eu vou sarar essa terra. Nós precisamos de cura, cura interior, cura do coração, cura da alma. Nós precisamos de cura, não é só da parte física. Nós precisamos ser curados, ter um coração limpo, ser curado de ter mágoa. Tem cristão, e acontece, vai acontecer sempre. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, eu não vou na igreja porque as pessoas não pregam o que vivem. Irmãos, todos sabem o quanto é difícil você praticar a palavra de Deus. Porque, na verdade, é fácil, é maravilhoso. É um direcionamento espiritual maravilhoso para a tua vida, para a nossa vida. Mas nós sabemos que nós fazemos o quê? Procuramos sempre seguir a palavra. Mas nós somos pecadores, então não haverá nunca ninguém que vive 100%, que faça 100% da Bíblia. Esse já será arrebatado. Esse nós vamos ver aqui na terra, ele sendo arrebatado. Por quê? Porque existe a carne que está sempre confrontando com o espírito. Mas o legal é que todos os pregadores que nós conhecemos aqui dentro da nossa igreja, eles se esforçam ao máximo. Vivem, sim, aquilo que pregam, porque se esforçam. E o que não consegue viver é o que o pecado. Porque nós somos pecadores, vamos pecar todos os dias. Só que nós nos esforçamos para viver aquilo que Cristo nos ensina. E se você se esforça, Deus já se alegra. Ele está de olho. Ele fala, eu estou de olho em você. Então, Ele sabe o que tem dentro do meu e do seu coração. Ele sabe que o que Ele está pregando aqui, Ele está nos ensinando para que nós possamos viver aquilo que o Senhor nos ensina. E nós sabemos do esforço que temos. Então, às vezes, as pessoas não sabem enxergar dessa maneira, que nós vamos sempre ensinar a palavra de Deus. E nós vamos sempre aprender com a palavra de Deus. Os pregadores não são autossuficientes. Porque o dia que algum pregador aqui, ou qualquer outro lugar, eu já vi acontecer. Aqui não. Quando ele começar a se achar, dá tudo errado. Não vai sair palavra. O Espírito Santo não vai ser com ele. Porque quando começar, eu sei, eu faço, eu que domino tudo, vai começar a ter problema. Amém? E aqui o Senhor fala, recompensa para os humildes, graça, nós já falamos. Seremos exaltados, falamos. Teremos o reino dos céus, falamos. E o Senhor ouvirá o nosso clamor, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. A humanidade precisa de cura. E precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros. Vamos ler aqui o penúltimo versículo, Neemias 1, 6 e 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Neemias está pedindo perdão pelo povo dele. Será que nós conseguimos pedir perdão pela nossa família? Pelos nossos filhos? Mais um exemplo aqui, Daniel 9, do 4 ao 6. Aleluias. Daniel 9. Amém, amém.
Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantenhas a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Aleluias. Será que você consegue declarar isso? Eu tenho sido rebelde. Rebelde com o Senhor, rebelde com meus pais, rebelde com meu esposo, com a minha esposa, rebelde no meu trabalho. Será que você consegue confessar isso diante de Cristo? Porque se você confessar, haverá recompensa. Neemias, Jó, Daniel, todos esses fizeram o quê? Intercederam pelo teu povo, pediram perdão pelo pecado do seu povo. E você? Pelo menos por você, você tem pedido perdão a Deus? Você tem tido a humildade de falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu estou errando. Senhor, eu não quero mais errar. Fica o convite para você nessa noite. Não perca a essência de Cristo. Qual é a sua história? Quais as mudanças da sua vida? Na humildade entendemos os planos de Deus. Muitas vezes perdemos o que Deus tem preparado por nós por falta de humildade. Sabe aquela questão que você fala: quantas vezes isso acontece com você, acontece comigo? Você sabe que você está muito próximo de receber algo especial do Senhor, porque Ele já te anunciou o que vai trazer, e nós perdemos por falta de humildade. A palavra do Senhor é que nos diz isso. Então que nesta noite, em nome de Jesus, nós possamos refletir e entender que as bem-aventuranças do Senhor se dará para aqueles que obedecerem. Hoje você já se considera um bem-aventurado, só pelo fato de você ter uma casa para louvar, uma casa para ouvir uma palavra, uma igreja para orar pela tua vida. Só por isso você já é bem-aventurado. Amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. O humilde de espírito obterá honra, o soberbo leva à ruína. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Quer receber o galardão da humildade? Seja humilde. É uma riqueza para a nossa vida.